Olá, bem-vindos ao Criarte. Hoje temos atualização porque é segunda-feira e hoje vamos ficar com a segunda parte da arte paleocristã. Bem-vindos. Olá, bem-vindos ao Criarte. Eu sou a Sara. Hoje é segunda-feira, dia de atualização e hoje vamos ficar com a segunda parte do vídeo acerca da arte paleocristã, que é aquela arte cristã primitiva, logo ali no início da história do cristianismo. Na última semana falámos acerca da primeira fase, que é a fase da arte nas catacumbas, que acompanha aquele período da história do Império Romano em que a religião cristã é perseguida. Normalmente, os romanos não perseguiam religiões, eles eram um império culturalmente liberal, eles aceitavam, absorviam tudo aquilo que achavam de bom, porque eram muito práticos, quer fosse arte, quer fosse a linguagem e também as religiões. No entanto, como os cristãos se recusavam a venerar os seus generais, os seus imperadores como deuses, começaram a ser perseguidos. Foram perseguidas a religião hebraica e a religião cristã, porque eram ambas monoteístas, só adoravam um Deus. Ora, ao longo da história do Império Romano, os cristãos começaram a espalhar-se pelo Império e começaram-se a encontrar às escondidas nas catacumbas, que não eram mais que os cemitérios onde se enterravam o corpo dos cristãos e também dos mártires da sua igreja. E eram também um local de culto. Falámos acerca da pintura dessa fase, que tinha a ver com explicar as histórias da Bíblia, ensinar aos cristãos do que é que afinal falava a sua religião. E era ainda uma fase de transição. Nós vínhamos da beleza estética clássica grega, do realismo romano, e vemos aqui uma leve transição para outra coisa, porque os católicos romperam completamente com o realismo, romperam com a beleza clássica, porque eles não estavam interessados no corpo, no exterior, estavam interessados no interior, na fé e no contar as histórias. Vamos agora passar para a segunda fase da arte paleocristã. Vamos entrar então na fase basilical, que é a segunda fase da arte paleocristã. Ora, a nível histórico, nesta altura, o imperador romano Constantino decide parar de perseguir os cristãos. Isto tem muitos fatores importantes, económicos e políticos, que agora não vêm ao caso. Na verdade, a nós, na história da arte, o que nos interessa é que o imperador Constantino decidiu parar com a perseguição aos romanos. Depois dele, veio o imperador Teodósio, que, para além de decidir aceitar, também oficializou o cristianismo como religião. Isto marca o princípio do fim do Império Romano, porque pela primeira vez existe sim perseguição religiosa no Império. Porque a partir do momento em que o cristianismo é decretado a religião oficial, passa a ser a única que é possível exercer. Portanto, todas as outras religiões são perseguidas. E isto é engraçado porque é numa fase em que o Império Romano se divide em dois, mas vamos falar disso um bocadinho mais tarde, vamos acompanhar a história para perceber a história da arte. Agora, vamos falar o que é isto da arte das basílicas. Ora, nós já sabemos que as basílicas não eram mais que uma planta, que era um edifício romano onde as pessoas se encontravam, era um fórum assim tapado, não é? Era tipo um centro comercial, sala de audiências, sítio para coscovilhar, tudo junto. E tinha uma planta quase perfeita, tinha aquela nave central, não é? Com o altar lá ao fundo, pronto. Então o que aconteceu foi que, a partir do momento em que o imperador Constantino decidiu que os cristãos já não eram perseguidos, eles tiveram liberdade para se exprimir e saíram das catacumbas e decidiram arranjar um local mais apropriado para o seu culto, porque era um culto popular, era um culto aberto, não é? Eles estavam a recrutar pessoas para a sua religião. O que aconteceu foi que eles adaptaram a basílica, a planta da basílica, porque a achavam perfeita, para seu próprio proveito e decidiram transformar as basílicas nas suas igrejas. Ok? Portanto, por isso é que nós chamamos aquelas igrejas muito grandes, muito bonitas, basílicas, porque a planta é exatamente a mesma planta das basílicas romanas. Ora, a planta é retangular, tem uma nave central, tem duas naves laterais e tem uma ábside ao fundo. Portanto, transformou-se esta planta na regra para a construção de todas as igrejas cristãs a partir daqui. Eu acho isto interessante. Ora, o Constantino, para além de decretar que os cristãos já não eram perseguidos, ele próprio decidiu fundar algumas basílicas, não é? Fazer um agrado aos seus súbditos cristãos. E ele mandou construir duas basílicas, duas igrejas, sendo que uma delas é muito conhecida, que é a Basílica de São Pedro, conhecida também como a Basílica Constantina. É óbvio. O Constantino tinha a mania de dar o seu nome a muitas coisas, incluindo a cidades, mas pronto. Esta basílica foi completamente destruída, no entanto,
No local desta basílica ergue-se hoje a Basílica de São Pedro, no Vaticano. Portanto, ela continua lá, só que já não é uma basílica paleocristã, foi destruída. E a história engraçada é que esta basílica, a paleocristã, aquela que o Constantino mandou erigir, foi erigida por cima do Circo de Nero, que por sua vez também já tinha sido destruído. O Circo de Nero foi onde foi crucificado São Pedro. Portanto, há aqui um falar com o passado distante, não é verdade? E o Constantino mandou construir uma outra basílica, que é a Igreja de São João de Latrão, em Roma. Depois de Constantino vieram outros imperadores que mandaram construir mais igrejas. Há uma que é muito interessante, que é esta que vamos ver, que se chama Santa Maria Maior. Esta igreja foi muito alterada ao longo do tempo, pelo que o seu interior o seu exterior já não revela muitas características paleocristãs. No entanto, quando nós entramos, o interior desta igreja tem um conjunto de mosaicos lindíssimos que estão inalterados. Portanto, isto é arte paleocristã. Lembram-se quando nós falámos na primeira fase, na fase das catacumbas, em que a arte servia para contar histórias? Pois bem, aqui é exatamente isso, só que já não é debaixo do chão, é cá em cima, na Basílica. Vamos ver. Estes mosaicos estão iguais no dia em que foram lá colocados, contam a história de Cristo. Portanto, a arte paleocristã conta sempre uma história. Na realidade, a arte cristã era contra aquele tipo de arte em que se fazia retratos, como por exemplo os romanos gostavam muito de se retratar. Ah, Segundo as palavras, eu até vou ler, de um santo cristão, o São Cipriano, não se deve fazer o retrato do indivíduo, pois não se sabe qual é a feição da sua alma. Estão a perceber? A arte cristã, no início, não gostava de nada que tivesse a ver com retratos. O que eles faziam era retratar a alma. Isto é muito difícil, retratar aquilo que está dentro do corpo. Portanto, a arte cristã não tem concepções de beleza da matéria. A matéria não existe. Por exemplo, para os gregos, a matéria é o corpo, mas para os cristãos não é. É o que está dentro do corpo. E o que é que está dentro do corpo? Dois elementos: a fé e a alma. Portanto, os artistas paleocristãos começaram a tentar exprimir, através daquilo que nós temos, que é o corpo, aquilo que não se vê, que é a fé e que é a alma. A melhor maneira de o fazer era contando as histórias da Bíblia, não é verdade? Contando os momentos de conversão, contando os momentos em que Cristo efetua um milagre, porque aqui estão a dar a ver a fé, nunca retratos nem beleza assim idealizada, não é? Portanto, é uma forma de pintar diferente. A arte cristã procura transmitir o fervor religioso e a alma através do corpo. Estes conceitos são delicados de se transmitir e muitos deles eram transmitidos através de uma simbologia, de coisas que ah, não são exatamente aquilo que lá está. Nós já tivemos aqui um vídeo, não é? Acerca de simbologia católica, acerca deste tipo de jogo, que é as coisas que são representadas com um sentido diferente, e os paleocristãos tornaram-se mestres disto. Vamos ter um vídeo acerca disso na próxima semana, sobre a simbologia do paleocristianismo. Um exemplo é, por exemplo, o cordeiro. O cordeiro é um exemplo fácil, porque até aos dias de hoje nós sabemos que ele representa Cristo. E sabem porquê? Então, eu vou explicar melhor lá no próximo vídeo, mas é porque Jesus Cristo viveu na Palestina, que era uma zona da cultura hebraica, e os hebraicos, na Páscoa, sacrificavam um cordeiro a Deus. Jesus Cristo foi crucificado na Páscoa, portanto, ele tornou-se um sacrifício a Deus na Páscoa. É o cordeiro de Deus, ele significa Cristo. É muito interessante, portanto, sempre que existe um cordeiro desenhado, significava Cristo, o sacrifício, porque ele morreu por nós e morreu na Páscoa, enfim. Há aqui muitos conceitos que foram então colocados pela primeira vez para fora pela arte cristã. Chama-se isto criptocomposição. A criptocomposição está muito presente na primeira fase, na fase catacumbiária, mas com a liberdade de culto, portanto, em 313 depois de Cristo, o imperador Constantino escreveu um Édipo de Milão, em que ele diz que a partir de agora já não há perseguição. Então esta forma de pintar evoluiu para uma forma mais livre e menos simbólica também. Em 330, o imperador Constantino transfere a capital do Império Romano para uma pequena cidade que fazia parte do Império Grego, era uma cidade onde se falava grego, era uma pequena cidade, e ele transferiu o poder de Roma para lá. Esta cidade pequena chamava-se Bizâncio,
O imperador decidiu mudar-lhe o nome para Constantinopla, não é? Como homenagem a si próprio, não era nada egocêntrico o senhor. E é lá que ele passa a dirigir o Império, e é lá que ele funda também muitas igrejas cristãs, na altura, não é? Em Constantinopla. A seguir veio o imperador Teodósio, que eu já falei, ele acabou com a liberdade religiosa em Roma, ao instituir o cristianismo como religião principal, oficial do Império. Portanto, agora as pessoas não só aceitavam o cristão, como eles próprios tinham que ser cristãos. Portanto, acabou a liberdade religiosa. No entanto, o imperador Teodósio voltou com a sede do Império para Roma, mas nunca saiu de Constantinopla. Portanto, ele, na verdade, um, decidiu que o Império Romano precisava de duas capitais. Uma no Oriente, Constantinopla, outra no Ocidente, em Roma. Isto aqui é o princípio do fim do Império Romano. Os seus filhos, ele tinha dois, um ficou com a parte do Oriente, outro ficou com a parte do Ocidente. Portanto, o Império Romano partiu-se em dois. Na parte oriental, aquela lá de Bizâncio, o Império continuou, é verdade, mas isso é assunto para outro vídeo, porque estamos a falar da arte bizantina, que nasceu ali em Bizâncio. Na parte ocidental, aquela cuja Roma era a capital, as coisas correram muito mal, não é? Porquê? Porque entram os invasores pelo norte, os povos do norte da Europa, os bárbaros, entraram e Roma cai. Roma caiu em 476, portanto, o Império do Ocidente termina. Os bárbaros ocuparam a Europa, eram um povo culturalmente diferente e era um povo que não sabia ler nem escrever. Os seus grandes generais eram analfabetos. Ah, Tudo o que Roma representava parou, caiu. No entanto, uma instituição, a única instituição, uma, sobreviveu. E foi exatamente a Igreja Cristã. A Igreja tornou-se não só um local de culto, mas um local de sabedoria. O que é engraçado aqui é que na fase das basílicas, como os cristãos já não estão a ser perseguidos, o que é que acontece? Há uma aproximação com os ideais clássicos de Roma. É verdade que continua a haver muita simbologia, continua a haver uma recusa do realismo e da beleza estética. No entanto, com o passar dos anos, as coisas vão se aproximando e nós começamos a ver os ideais clássicos nas pinturas e na arquitetura das igrejas, nas basílicas em si. Com o passar do tempo, as duas coisas fundem-se, não é? O paganismo e o cristianismo fundem-se numa estética comum. E isso é preservado mesmo depois do final do Império. Qual foi a instituição que preservou a arte clássica, os ideais clássicos? Foi a Igreja Cristã. É muito engraçado, porque aqueles que os perseguiam, não é? Que era a cultura clássica, depois acabaram por ser representados pela Igreja Cristã. Um, e pronto, e aqui termina o Império Romano, entra-se na época medieval, não é? Uma época completamente diferente a nível estético. Temos o Império Romano no Ocidente completamente acabou, não é? Não existe mais. Então temos a época medieval e temos a Igreja Cristã como a defensora do conhecimento e dos ideais clássicos. Temos o Oriente, o Império Bizantino, onde depois vamos falar nisso da arte bizantina, que também é uma arte completamente diferente. Portanto, temos a Europa partida, não é verdade? Um, o paleocristianismo também termina porque vamos entrar então na época medieval e vem aí novas formas de arte. Ah, a época paleocristã, a época do cristão primitivo, é uma época, em termos de história da arte, fascinante, porque é um início da simbologia, ah, e é uma época fascinante porque é o início da iconografia e é uma mudança completamente diferente na história da arte. E pronto, vamos terminar aqui. Nós na próxima semana temos um vídeo curto e muito interessante acerca da simbologia da arte paleocristã, em que eu vou dizer o que é que as coisas querem dizer, assim mais ou menos de forma rápida. Até lá, fiquem por aí, não se esqueçam de subscrever o nosso canal, de fazer gosto, de partilhar. Por hoje é tudo, eu sou a Sara, tchau!